Por meses da minha vida, há não muito tempo atrás, eu fiquei obcecado por um objetivo. Eu só pensava naquilo. E os meus dias, eles não estavam sendo muito felizes. Eu estava meio infeliz mentalmente. E eu botei como se a resolução de todos os meus problemas fosse concluir esse único objetivo. Eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo. A única coisa que eu pensava era como eu ia estar me sentindo completo quando eu concluísse aquilo. Quando eu, de fato, sentisse aquela sensação de que eu completei. E, de fato, eu senti uma gratificação muito grande naquele dia. Mas o que me marcou foi que, pouco tempo depois, eu já senti um vazio tão grande quanto o anterior. Eu senti que aquilo não foi a solução. E aí eu fiquei um pouco mais assustado, porque eu percebi que aquela minha gratificação que eu achei que ia solucionar meus problemas não solucionou. Na verdade, continuou idêntico pouco tempo depois. Então, se tu já sentiu isso, se tu tá sentindo isso hoje, esse vídeo é pra ti. E isso, de fato, é muito confuso, né? Porque vendo do lado de fora, tu tá, de fato, evoluindo, tu tá fazendo muita coisa, tu tá ocupado, de fato. Mas por dentro, parece que não preenche. E, honestamente, eu acho que isso acontece por um motivo que pouca gente conhece. A questão é que muita gente, na verdade, a grande maioria das pessoas não está correndo atrás do que desejam, de fato. Elas estão correndo atrás do que aprenderam a desejar. A ambição, ela de fato aparece. Ela de fato existe. A questão é que quando ela aparece, as pessoas elas não olham para dentro de si para escutar a resposta interna delas, a resposta que é delas. Elas olham para o lado, elas olham para a família, elas olham para os amigos, elas olham para a moda, elas olham para a internet, elas olham para qualquer coisa menos para elas mesmas. E aí se começa a copiar a meta, copiar estilo de vida, copiar o que está na moda, copiar, sei lá, lifestyle em geral. E aí se começa a copiar metas, copiar estilo de vida, copiar lifestyle, copiar sonhos, copiar objetivos em geral, copiar o que quer que seja. E a questão é que as pessoas elas conseguem de fato. Não estou dizendo que as pessoas não vão chegar nesses objetivos. A questão é que quando elas chegam lá, elas sentem o gosto de nada, igual eu senti. E isso é muito mais comum do que parece. Já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com todo mundo em algum nível. Tu começa a querer uma coisa com todas as tuas forças, mas tu nem sabe de onde vem essa vontade. Tu só sabe que tem que fazer alguma coisa. Tem que ter tal vida, tem que ter tal resultado, tem que ter tal cobrança, tem que provar algo pra alguém, tem que calar alguém, tem que ser alguém. Só que aí eu te faço uma pergunta bem direta. Quem foi que escolheu isso? Foi tu ou foi a pressão do ambiente à tua volta? Foi tu ou foi a internet? Foi tu ou foi as pessoas à tua volta? Foi a comparação? O que foi que decidiu isso? Pode ter sido também o medo de decepcionar, o medo de querer provar algo para a família, para amigos, qualquer coisa que seja. O que foi que fez tu escolher isso? Porque tem uma diferença enorme entre ambição e fuga. E muita gente fala que a ambição, mas no fundo é fuga. É a fuga de acabar se sentindo insuficiente, a fuga de ter que encarar algum medo interno, alguma emoção interna que está acumulada, medo de encarar a realidade do jeito que ela está sendo. E aí o que a pessoa faz? Ela acelera mais do que ela está fazendo, porque acelerar é uma sensação boa. Ela pensa, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. A questão é que se tu acelerar para algum caminho que não te serve, tu vai chegar em um lugar que também não te serve. E aí vai vir aquela sensação de vazio, porque tu quer chegar em tal lugar, mas tu nem sabe no fundo se aquele lugar realmente te pertence, se tu realmente quer estar lá. E eu não acho que o problema é querer mais, ter a ambição de querer chegar em algum lugar, mas sim querer mais sem ter um quem, sem ter um quem tu quer ser, sem ter o que, de fato, qual vida tu quer viver e também sem ter um mínimo de alinhamento interno. Porque quando tu não escolhe, quando tu não sabe qual é o caminho que tu realmente quer viver, quando tu não escolhe isso, alguém escolhe por ti. Seja as pessoas na tua volta, seja a internet, seja a cultura de hoje, seja a pressão social, qualquer coisa, mas isso vai escolher por ti. E aí tu vai acabar num molde que simplesmente não foi feito pra ti. E aí vai vir aquela sensação de vazio absurda. E tem uma armadilha aqui. A gente não percebe quando a gente está copiando alguém. O ato de copiar ele tá sempre disfarçado com motivação, ou com inspiração, visão. Mas no fundo é só totalmente dizendo, se eu alcançar isso, eu vou ser aceito. E é isso que pega, porque a aceitação é um buraco sem fundo. Tu pode conquistar 1000 coisas, 10.000 coisas e continuar sentindo aquele vazio, porque é uma falta interna. E tá, beleza. Se esse é o problema, então qual que é a saída? Na minha percepção, a saída
Eu vou falar algo muito clichê, mas na minha percepção é exatamente isso, que é olhar para dentro de si. Parece clichê, eu sei, mas é exatamente isso. Parece uma atitude muito simples, mas poucas pessoas sabem fazer isso. É uma atitude meio incomum hoje em dia. Olhar para dentro de si na prática é fazer perguntas que tu anda evitando por muito tempo. Eu selecionei para esse vídeo perguntas que me ajudaram muito nesse processo e acredito que podem te ajudar bastante também. E eu escolhi algumas perguntas que mudaram a forma como eu vejo a ambição hoje em dia. E acredito que vai te ajudar muito também nesse processo. As perguntas são: o que eu escolheria fazer se ninguém soubesse do resultado? O que eu faria de fato se eu não precisasse impressionar ninguém nem provar nada para ninguém? Como eu gostaria que os meus dias fossem de segunda a sexta, não só em finais de semanas ou dias específicos, dias especiais? O que eu consigo fazer em qualquer dia, mesmo sem motivação nenhuma? O que me dá cansaço, o que me cansa, mas que me dá uma satisfação depois, e não só uma animação? O que eu tô mantendo só por medo de largar e o que eu tô adiando por medo de começar? E uma coisa muito importante, para essas perguntas não existe resposta perfeita, ok? As pessoas romantizam muito essas perguntas mais pessoais como se tu tivesse uma resposta perfeita, como se tu tivesse certeza absoluta das coisas, mas não é assim que funciona. Tu tem uma direção, tu tem uma noção, coisas sutis, mas que já servem muito, na verdade que já é a base para tu ter uma direção. Porque o maior erro que eu vejo, e eu me coloco junto nisso também, porque eu fiquei travado nisso por muito tempo, é esperar ter certeza para começar algo, é esperar ter certeza para agir. Eu passei anos da minha vida só pensando. Eu ficava analisando as possibilidades, eu ficava pensando que um dia eu ia ter a certeza para agir, que eu ia ter muito claro aquilo que eu queria, e daí eu ficava esperando, meio que aguardando o momento certo. Esse momento nunca chegou, sinceramente. Te traz certeza não é ficar pensando. Eu tô falando isso porque a ambição ela também exige tu desapegar da certeza, porque tu também não vai ter certeza de qual é o teu caminho no começo. Tu vai acabar construindo isso ao longo do caminho. É muito clichê isso também, eu sei, mas é literalmente isso. De acordo com que tu vai caminhando, tu vai gerando clareza, porque ao ato de tu fazer algo, tu gera um feedback em cima disso e tu tem uma noção se é isso ou não. E assim tu vai caminhando. Tem gente que chega a pensar tanto, que foi o meu caso, e acaba virando uma prisão mental, onde ela começa a se desencontrar, a meio que se perder, ela acha que ela tem que pensar mais para se reencontrar. Essa pessoa acha que está se encontrando, mas ela só está girando o mesmo filme na cabeça, o mesmo pensamento, e aí ela ainda se pergunta como ela não chegou em resultado nenhum, como ela está no mesmo lugar, porque ela não chegou a nenhuma certeza de nada. É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo. Tu estuda, por exemplo, natação. Tu só estuda natação por anos, tu sabe de todos os detalhes do movimento, de como tu se impulsiona na água, tu sabe de tudo na teoria. Mas agora tu vai lá e entra na piscina, percebe que é tudo completamente diferente. Não é a mesma coisa estudar, saber de algo, pensar demais em algo ou simplesmente agir naquele algo. Eu acho que tem que ter uma combinação harmônica entre esses dois termos, entendeu? Pensar e agir. E não só pensar. E também não só agir. O que eu te proponho não é para parar de planejar, porque planejar é bom. A questão só é cuidar para que o planejamento não vire desculpa. Então, o que eu gosto de fazer é parar de me perguntar qual é o caminho e começar a me perguntar qual é o próximo passo. Eu prefiro desconstruir o caminho porque eu não tenho a certeza do final dele. Eu tenho a certeza do próximo passo, alinhada, obviamente. Porque o movimento ele vai criar feedback e o feedback ele vai criar clareza e a clareza ela vai acabar criando direção. Então, acaba ficando muito mais fluido esse movimento. E aí sim a tua ambição começa a preencher de fato. Porque tu não tá construindo algo, tu não tá correndo para provar algo, tu tá construindo para viver. É muito diferente. É uma ação que não tem fim. Porque sempre vai ter mais alguém para tu provar, para tu se comparar. Sempre tem. Mas quando tu tá construindo algo para ti, para tua vida, de fato alinhado contigo, é muito mais natural continuar ambicioso e também não se perder no caminho, não se destruir no caminho, porque tu não tá indo para um caminho que te distancie de ti mesmo, e sim um que te aproxima cada vez mais. Então, se tu tá nesse momento agora, ambicioso, mas tá confuso, tu tá se sentindo meio vazio também, então eu quero que tu leve duas coisas desse vídeo. A primeira é que talvez tu tá sentindo esse vazio desconfortável é porque tu tá indo pra direção errada, ou na direção de alguém. E a segunda, tu não precisa descobrir o caminho inteiro, tu não precisa ter certeza absoluta para dar um passo, para começar. Acredito que só um sentimento bom, um sentimento que tu sente que tu tá no caminho já basta. E se tu chegou até aqui, eu quero agradecer pelo teu tempo. E também se esse conteúdo agregou alguma coisa pra ti, se de fato te ajudou na fase que tu tá na tua vida hoje, eu te peço que tu dê um like nesse vídeo e se inscreva também para futuros vídeos como esse. E não se esqueça, o futuro é simples.